2012 começou com mortes nas rodovias aqui em Florianópolis. E não somente de motoristas, mas também de ciclistas. Em janeiro foram 2 atropelamentos com morte. E em tempos de discussão por um planeta mais saudável, onde a gente fala que a bicicleta vem ajudar no trânsito e no meio ambiente, esse é um assunto que merece destaque. O Rio Grande do Sul é sede de um encontro que vai discutir a mobilidade urbana e as ideias que surgirem por lá podem sim trazer benefícios aqui para Santa Catarina. Não podem, Mariana Panis? Bom dia. Bom dia, Rafael. Podem com certeza. Sabe que recentemente uma pesquisa feita pelo Grupo RBS e do Instituto Mapa mostrou que 70% das pessoas nas 10 maiores cidades aqui do estado gostariam de utilizar a bicicleta para deslocamento urbano, mas não o fazem pela falta de segurança. Por isso, o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta, que acontece até domingo em Porto Alegre, vai discutir maneiras de melhorar a mobilidade urbana. Para começar bem o dia, um passeio na ciclovia. Um meio de transporte sustentável e barato. Uma cena que chocou o mundo. A bicicleta no centro do debate. Ciclistas do mundo inteiro chegam a Porto Alegre para o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta. O debate acontece um ano depois do atropelamento coletivo na Cidade Baixa. Na noite de 25 de fevereiro do ano passado, o funcionário público Ricardo Neis atropelou um grupo de ciclistas. 17 ficaram feridos. Ele responde processo em liberdade por 17 tentativas de homicídio e aguarda decisão sobre possível júri popular. Bem, por aqui já está quase tudo pronto e eu estou com o Marcelo, o Luiz e o Beto para saber, Marcelo, o que vem por aí nesse fórum? Vem muita coisa boa, né? A bicicleta ela é um símbolo de uma transformação na sociedade e uma transformação individual de cada pessoa. Como é que pode ter uma cidade mais humana, um futuro melhor, vai passar necessariamente por uma outra mobilidade? Hoje a gente vê o caos que está aí na cidade, né? E aqui a gente quer justamente conseguir discutir e implementar alternativas possíveis, viáveis, para toda a cidade e para o planeta inteiro. Em Berlim, na Alemanha e outras cidades da Europa, a bicicleta é muito usada para o lazer e o trabalho. O espaço destinado aos ciclistas é respeitado por todos. Isso transforma também a qualidade de vida, a qualidade do ar. Sem dúvida, Roberta. E a bicicleta é democrática no sentido de que mesmo a pessoa mais humilde ela pode ter uma bicicleta. Diferente do carro, que já tem restrições de custo e de outras tarifas implícitas. Segundo pesquisa feita pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, apenas 1% da população usa a bicicleta. Mas se houvesse mais trechos de ciclovia, o percentual subiria para 10%. O Fórum Mundial de Bicicleta vai até domingo e as oficinas e palestras são abertas ao público. Passeios ciclísticos também estão programados. E essas flores aqui na bicicleta? São girassóis, né? O girassol ele aproveita toda a energia solar e transforma em energia. Então é o que a gente também precisa, né? Pegar energia sustentável, renováveis e transformar em energia para pedalar. É um assunto que realmente merece atenção. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis, Daniel Costa. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Daniel, a gente estava olhando aí agora na reportagem, né? Só não aumenta o número de usuários por falta de estrutura. Acontece isso também aqui em Florianópolis? Com certeza. Como você mesmo falou, nós temos uma demanda reprimida de 70% das pessoas que gostariam de utilizar a bicicleta. Ou seja, é uma obrigação da sociedade, do poder público, fornecer essas condições. E quais são essas condições? Ciclovias, ciclofaixas nas ruas que têm condições, naquelas que não têm condições. É o compartilhamento das ruas, ou seja, uma coisa que está muito em falta em Florianópolis, está melhorando, mas está em falta ainda, que é o respeito dos motorizados com relação aos ciclistas. Nós temos que pensar o seguinte: se nós temos mais pessoas andando de bicicleta, são menos carros nas ruas, melhorando o fluxo do trânsito na cidade. E hoje, em Florianópolis, quais são os números aí de ciclovia? Você sabe me dizer? Nós temos hoje aproximadamente, a Via Ciclo, né, fez um estudo que se chama Ciclo Observatório, com aproximadamente 37 km de ciclovias e ciclofaixas. É muito pouco uma cidade do tamanho de Florianópolis, que aliás é uma cidade extremamente ciclável, ou seja, é tranquilamente possível de utilizar a bicicleta para fazer esse deslocamento urbano. Daniel, qual é o maior
problema que os ciclistas enfrentam hoje, além dessa falta de estrutura, você falasse aí do problema dos motoristas não respeitarem, né? Qual é o maior problema? É realmente esse? Há um conflito entre o motorista e o ciclista? O que acontece? Está melhorando, mas ainda existe muito conflito com o motorista e com ciclistas, principalmente pelo excesso de velocidade dos carros dentro da cidade. Ciclovias e ciclofaixas mal implementadas. Nós temos a SC401, aquilo lá está muito perigoso, aquilo lá é uma tentativa de homicídio realmente diariamente, está muito complicado. Então nós temos que melhorar as estruturas viárias, as ciclovias e ciclofaixas e fornecer para o usuário, por exemplo, um bicicletário seguro. A pessoa se desloca de casa até um terminal de ônibus, deixa a bicicleta no bicicletário seguro e vai até o centro de ônibus. Ou seja, ela está deixando de ir de carro, melhorando o fluxo da cidade. A gente também não pode esquecer de falar da responsabilidade do ciclista, né? De estar vestido adequadamente, tem tudo isso também que faz a diferença, né? A bicicleta é um veículo, artigo 58 do Código de Trânsito, e como tal deve respeitar as mesmas normas de trânsito do carro, ou seja, andar no fluxo da rua. Na ausência de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, deve andar no fluxo junto com os carros, com preferência o automotorizado. Roupas claras a gente recomenda para ser visível, para você ser mais fácil enxergar. O capacete com item de segurança não é obrigatório, mas é extremamente recomendável. E você também prestar atenção no que você está fazendo na rua. Não andar sobre as calçadas, não andar na contramão. Tudo isso facilita muito a segurança do ciclista. A Fabiana gostaria de fazer uma pergunta. Não, né? A gente está falando para todo o estado aqui, né? Falamos um pouco de Florianópolis, da grande Florianópolis. Tem alguma cidade no estado que é um pouquinho melhor nesse quesito das ciclovias? A gente tem alguma cidade que já seja exemplo para Santa Catarina ou estão todas nessa mesma situação? Eu acho que nós estamos mais no mesmo nível. Florianópolis está um pouco mais em foco, porque é a capital do estado e tal. Nós temos várias cidades aí, inclusive Joinville, que foi a cidade das bicicletas, e está perdendo um pouco isso. Então acho que está no momento agora de crescer, porque a bicicleta não é a solução da mobilidade urbana, mas é sim uma grande parte dessa solução. Como nós falamos aqui, 70% das pessoas nas 10 maiores cidades de Santa Catarina gostariam de utilizar a bicicleta, se nós dessemos segurança e algumas ciclovias para eles. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão para dar essa oportunidade à população. Agora, Daniel, falta o que exatamente então? O que é? Vontade política? Porque a consciência está aí, é debatida, a gente vê inclusive o poder público incentivando, né, a utilização da bicicleta, mas muitas vezes não dá essa condição. Então falta o quê? Boa pergunta, mas é o que falta. Acho que falta vontade da sociedade, vontade política, falta também a sociedade. O cara viaja para a Europa, por exemplo, aí fala que maravilha a cidade lá, eu vou de bicicleta até o cafezinho. Quando ele vem para Florianópolis, a padaria fica 2 quarteirões, ele vai de carro. Então tem que ter um pouquinho de vontade nossa e principalmente o respeito dos motoristas com os ciclistas, porque o motorista tem que pensar o seguinte: se eu respeitar o ciclista, mais ciclista vai ter na rua, menos carro na minha frente, ou seja, vai estar melhorando o fluxo do trânsito. É importante esse tipo de discussão que está acontecendo em Porto Alegre. Com certeza, vai trazer muitas informações, conscientização da população. E como eu falei, quanto mais pessoas tiverem na bicicleta na rua, melhor vai ser o trânsito, mais humano, mais seguro vai ser o trânsito. Um grupo daqui de Santa Catarina está lá participando. São alguns associados da Via Ciclo, foram para Porto Alegre de bicicleta, foram pedalando de bicicleta, passeando e estão lá hoje. Estou aguardando ansioso o retorno deles para ver quais informações do fórum de bicicleta que tem em Porto Alegre. Tá certo, muito obrigada pela tua presença, Daniel, aqui no Bom Dia Santa Catarina. Obrigado. Fica aí a dica também, né, para quem puder usar a bicicleta, apesar da falta de estrutura ainda, mas ainda vale a pena sair de casa de bicicleta. E consultem o site da Via Ciclo, nós temos várias informações de segurança, como se comportar no trânsito, que vestimenta usar, bicicleta, manutenção, passeios, todas as informações estão lá no site da Via Ciclo. Tá certo, muito obrigada, Daniel, e no próximo bloco eu volto para falar mais sobre o trânsito, Rafael e Fabiana. Legal, tá combinado, e que essas discussões sejam realmente aplicadas, né, porque como a gente conversou agora, não adianta incentivar, e sobre mobilidade urbana como um todo, incentivar as pessoas a utilizarem a bicicleta se não há ciclovias, utilizar o transporte coletivo se não há condições ideais para isso. Uma consciência de todos, né? É verdade. Obrigada. Veja a